Beleza, pessoal. Eu quero mostrar aqui como é que se faz autorregressão não linear usando redes neurais. É basicamente a ideia de usar uma MLP para prever o valor de uma série temporal, né? No caso, então, a gente vai usar a série temporal, a gente vai pegar como exemplo a série temporal da ação da Petrobras. Eu estou usando aqui a PET R3. No site do Infomoney, se você entra agora mesmo, né? Você entra aqui em gráfico e se você clica aqui no cantinho, você baixa a série em CSV. Eu prefiro baixar em CSV mesmo. Eu vou colocar a série aqui no meu diretório. Eu já estou com o MATLAB aberto, com o diretório aberto. Estou aqui renomeando a série para petr3.csv. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou editar a série, porque a série é feita por um site brasileiro. O site brasileiro usa vírgula para separador decimal, né? Então a gente tem que trocar isso aqui para ponto. E o ideal é você trocar o ponto e vírgula também por vírgula. Você troca o ponto e vírgula por vírgula e o ponto, o vírgula por ponto e salva. Só isso que precisa fazer, só precisa fazer isso uma vez. Se você então for no MATLAB, MATLAB tem comandos muito simples para você ler uma série, né? Então, esse comando aqui, read table, ler a tabela, ela vai ler a tabela que a gente fez, né? O PETR3CSV. Então, comando simples, read table, simplesmente. Aí você aperta Enter, ele dá uns warnings, mas não se preocupe com isso. E aqui no input você tem o valor da ação 1 por dia, tá vendo? 1 por dia, olha. Né? Fácil, fácil. Eu não tô me importando com o dia não me importa. A única coisa que me importa é o valor da ação. Então, eu vou usar um comando para passar a tabela para um array, que é uma lista de dados, né? E eu vou usar só a segunda coluna, só essa coluna aqui, esse 2, então é só a segunda coluna. Dando Enter aqui, eu passo a ter um input só com os valores da ação, ó, só com os valores da ação. E se eu der um size, eu tenho o número de pontos, né? São 993 dias, um pouquinho menos de 3 anos, né? 3 anos cada dia o fechamento da ação, né? Se eu der um plot, por exemplo, eu posso ter aqui o valor da ação plotado ao longo do tempo. São 900 e poucos dias, né? Essa queda aqui, por exemplo, é a queda do Covid, né? Da época do Covid, né? Mais ou menos. Ah, bom, toda vez que você estiver pensando em fazer alguma previsão de série, você deve separar a série em dois pedaços. Um pedaço para treinar o seu modelo e um pedaço para testar o seu modelo, né? Então eu vou pegar 3 meses, 6 meses, e os 6 meses, os 6 últimos meses, eu vou usar para testar. E eu vou treinar com o resto todo da série. Então, as 6 meses dão 180 dias, né? Então, eu vou pegar do meu input do primeiro ponto até o último ponto menos 180. O end, né, o último ponto, menos 180 dias. Então, eu vou separar em treinamento e o teste, eu vou pegar os últimos 180 pontos, ou seja, do último
ponto menos 179 até o último ponto, certo? Então, nisso, eu tenho 180 pontos de teste, que são os últimos 6 meses, né? E eu tenho 813 pontos de treinamento, que isso que é o resto todo da série. Né? A série é bastante grande. O mais legal é que o MATLAB tem aqui um aplicativo para mostrar para você como que vai funcionar uma rede neural usando o modelo não linear autorregressivo, baseado no MLP, que é um wizard, né? É um aplicativo. Então você clica aqui, e aqui tem várias opções. Eu vou usar essa aqui. Essa opção aqui é a opção quando você tem só a série e você quer prever essa série. Então existem várias outras possibilidades. Você pode ter mais de uma série para ajudar a previsão, né? Você pode, por exemplo, usar o dólar ou Ibovespa ou outras séries para ajudar a previsão. E nesse caso não. Nesse caso eu estou usando só a série e eu vou treinar uma rede neural que vai entender a série e vai ser capaz de prever com alguma precisão a série futura, né? Então o melhor modelo para isso é esse aqui, o NAR, que é uma MLP, uma rede neural Multilayer Perceptron, que usa um delay. Né? Ela usa um delay para prever a série, ou seja, ela usa os últimos N valores da série para prever a série. Né? Então, por exemplo, você poderia usar os últimos 30 dias para prever o próximo dia, ou os últimos 10 dias, né? Ou o número de dias que você quiser. Então, dando next aqui, ele te pergunta qual é o target. E eu vou usar aqui o treinamento como target. Aqui no canto, ele diz que você tem uma amostra com 813 elementos. Só que é o contrário, a gente tem 813 elementos, né? 813 amostras com um elemento. O elemento é, no caso, o valor da ação. Né? Então você tem que clicar aqui em Matrix Row e aí você passa a ter 813 time steps, né? 813 valores de tempo com um elemento que é o valor da ação. Né? Então pode ser coluna ou pode ser linha. No nosso caso, os nossos dados estão organizados por linhas e não por colunas. Né? Depende do seu banco de dados. Você dá Next aqui, e aqui você tem que dividir o banco de dados em 3 pedaços. Treinamento, validação e teste. A gente já dividiu, a gente já separou a série num pedaço para teste. Né? Mas o MATLAB exige, esse aplicativo exige que você separe novamente. Eu vou colocar o menor valor possível aqui para teste. Ele exige que 5% da série seja usado para avaliação. Né? Então, eu vou botar o menor valor possível aqui, e aqui na validação eu vou botar 10%. E como é que fica o esquema aqui? A validação ele usa, tanto a validação quanto o teste, ele usa para saber se o modelo está treinando direito. Né? Se você, eu vou botar um valor baixo aqui no teste, porque eu já separei um pedaço grande do teste, eu não quero, não dá para botar 0% nesse aplicativo. E essa validação eu vou deixar 10%, porque a validação é importante, porque ele usa a validação para saber se está treinando direito. Né? Dando next aqui, você escolhe qual o número de neurônios da camada escondida e o número de delays que ele vai usar. O número de delays, então, significa que ele vai usar 2 dias anteriores, né, para fazer o teste. Se tiver 2, ele vai usar 2 dias anteriores para fazer a previsão do próximo dia. Né? Pode parecer pouco, mas vocês vão ver que só com 2 dias anteriores essa ação é perfeitamente previsível. Né? A ação da Petrobras é bastante previsível, outras ações não são. Né? Então eu vou deixar aqui como está, 10 neurônios na camada escondida, 2 delays. Dando next aqui, ele pede para você treinar. Você clica aqui, ele treina. Você vê que é bem rápido, porque o banco de dados é pequeno, né? É bem curto.
e ele conseguiu aqui um erro médio quadrado de 0,4. 0,4. Significa que é mais ou menos. Ele errou, durante o treinamento, ele errou mais ou menos 40 centavos, né, em média. Mas lembra-se que isso aqui é o treinamento. Né? Então, se eu der aqui um plot response, você vê que a rede conseguiu acompanhar a série, né? A série que ela treinou. Então, a rede treinou essa série, ela se acostumou com essa série, ela viu essa série, se acostumou com essa série, e você vê que onde é mais difícil da rede se acostumar com a série é onde a série varia mais rapidamente. Olha só, a série variou muito rapidamente aqui e não conseguiu tão bem, né? Então isso aqui seria o equivalente ao exercício. A rede fez um exercício para poder entender como é que funciona a ação. Agora vamos ver se ela consegue prever os próximos 6 meses que a gente separou, né? Então a gente separou aqui em teste 6 meses, né? 180 dias. E vamos testar. Eu vou botar teste aqui. Aí olha só, ela erra por 60 centavos, né? Ou seja, ela tem um erro maior. É normal que a rede erre um pouco mais no teste do que no treinamento. Então, se a gente der aqui um plot response, você vê aqui que a rede consegue acompanhar com alguma dificuldade a ação, né? Então, esse daqui é o output da rede. Esse dá para ver legal, vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Então, olha só, esse aqui é o valor da ação, né? Aliás, desculpa, esse aqui é o valor da ação nesse dia, e isso aqui é o que a rede deu. A rede deu um pouco mais, né? E aqui a rede deu um pouco menos do que o valor da ação correto, né? Então a rede está errando um pouquinho. Se você notar, os erros são menores no início, né? Porque é mais fácil prever curto prazo do que longo prazo. Você vê que o maior erro foi aqui, quando a ação caiu muito bruscamente e não tinha nenhuma razão especificamente, pelo menos a razão não estava na série, né? Deve ter caído aqui por qualquer outro motivo, não me lembro exatamente qual é a razão, né, dessa queda, mas algum anúncio da Petrobras, alguma coisa qualquer maluca que aconteceu nesse dia, caiu e não tinha nenhuma razão na série que explicasse essa queda, né? E lógico, a rede não conseguiu acompanhar, não conseguiu prever, mas você vê que logo depois ela volta a acompanhar, né? Então alguém pode pensar, beleza, eu vou usar isso aqui e vou ficar rico, né? Eu vou prever as ações e vou ficar rico. Infelizmente, isso não é possível com nenhum modelo matemático, porque as ações são muito imprevisíveis, né? Tudo pode acontecer, um monte de coisas podem acontecer no mundo e pode derrubar ou pode fazer subir a ação. Então é muito difícil prever o valor da ação. Mas mesmo assim é muito interessante porque você tem uma ideia do que vai acontecer e você pode usar como ferramenta para tomar uma decisão, de repente, de comprar ou vender a ação, né? Além disso, aqui você pode voltar e trocar o número de neurônios da camada escondida ou o número de delays, o número de dias que ele usa como padrão, né? Às vezes isso melhora um pouco, às vezes isso piora um pouco o valor da ação, né? Mas isso é muito importante porque toda vez que você tem que fazer um modelo com rede neural, você precisa variar a arquitetura até encontrar um bom valor, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui aumentar o número de neurônios para 15 e o número de delays para 5. Vamos ver o que isso vai acontecer. Vou treinar de novo. Treinei. Mais ou menos o mesmo resultado, ela é 30 centavos. E vamos ver o que o teste vai nos dizer. Olha só, piorou um pouquinho, né? Piorou um pouquinho. Então está um pouco pior. Agora, de repente, pode ser até que esteja mais comportado aqui e ele erre mais
aqui nessa, você vê que aqui os erros estão maiores, né? Então, na verdade, você precisa avaliar qual é a melhor rede. É difícil fazer isso, porque a melhor rede talvez seja a que acerte as grandes quedas, né? Ou talvez a melhor rede seja a que consegue entender o comportamento. Então, isso de depende do tipo de ideia que você tem, né? Como para usar isso aqui como uma ferramenta realmente útil para o mercado financeiro. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.